Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bem? CFA, canal Fábio Almeida, seu canal de comunicação. Estou hoje aqui com uma grande figura, uma figura de uma história maravilhosa, tanto na área política quanto na sua área de atuação profissional. Jonildo Viana. Jonildo, quando nós começamos nossa entrevista, nós temos uma pergunta que ela é igual a todo mundo, porque quem está aí do outro lado tem o direito de saber quem é Jonildo Viana. Bom, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado para essa entrevista. Eu percebo que a comunicação alternativa hoje, com o uso das mídias sociais, ela tem se tornado uma ferramenta muito importante para passar essa outra perspectiva de comunicação. Bom, quem é o Jonildo Viana? Jonildo Viana é filho da dona Beth e do seu Oxeno. Minha mãe foi merendeira, meu pai foi trabalhador braçal. E eu nasci na periferia de Manaus, nasci, me criei, estudei a vida toda em escola pública, da primeira série ao doutorado, sempre escola pública. E o Jonildo Viana é um sujeito que ainda acredita que as mudanças são possíveis. As mudanças são possíveis e extremamente necessárias nesse momento. É um pouco de mim. Jonildo, você é doutor. Sim. Não é isso? Você é doutor. Queria que tu pudesse falar um pouco sobre essa concepção que você tem hoje diante dessa conjuntura, dessa realidade, né? E principalmente da importância que a ciência tem, né, para as humanidades, para a sociedade. Nesses tempos sombrios, o que a gente percebeu? Que existe, aliás, um movimento anti-ciência. Isso parece muito Idade Média, coisa das trevas mesmo. O que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui, usando as mídias sociais, e esse monte de obra que tem aqui, foi fruto do quê? Da ciência, do pensamento científico. Ou seja, o pensamento científico é um dos pensamentos que vigora atualmente, e é o que define algumas diretrizes para pensarmos as realidades, para darmos vazão às realidades. Eu estou trabalhando com meus alunos agora justamente teoria do conhecimento. A gente começa por hermenêutica e discute o papel da ciência. O que é a ciência? Para que serve a ciência? A ciência só existe quando tem um problema. Se tem um problema, obviamente é necessário pensar a solução. E é necessário pensar metodologias. Então a ciência vem nesse sentido. Então a ciência, até os negacionistas usam a ciência para propalar o negacionismo. Então a ciência é super importante nesse contexto. Aí você me pergunta, qual a importância das ciências e essa coisa das ciências humanas, as humanidades? Hoje se discute muito a questão da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, onde a ciência, que era aquela ciência objetiva, ela toma agora um novo corpo e leva em conta a subjetividade. Ou seja, a ciência é feita por quem? Por seres humanos. Portanto, toda ciência ela é humana. Então, hoje se discute essa relação entre objetividade e subjetividade para pensar essa ciência que nós temos e as novas possibilidades, levando em conta outros conhecimentos. Por exemplo, o professor Boaventura, lá de Coimbra, ele fala sobre a justiça cognitiva. Ou seja, existem conhecimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, africanos, que existem e historicamente eles foram ali submersos e agora ressurgem, colaborando para se pensar essa nova ciência, uma nova possibilidade de se pensar epistemologicamente. E aí é onde entra as ciências humanas, ou seja, discutindo as possibilidades de se pensar. E a ciência ela nasce com as ciências humanas, ou seja, com a filosofia, o pensamento filosófico, o pensamento ligado às humanidades. É um pouco disso que a gente pensa a respeito dessas novas possibilidades. Inclusive, eu até costumo pensar e falar
que não existe ciência sem pensar as humanidades, essa ciência dita dura, a ciência dura. Mas pensar, muita gente diz que as ciências humanas são ciências salivares, mas não são ciências salivares, só que a gente fala, não. Para falar é necessário pensar. Se eu penso, obviamente, já dizia Descartes, logo existo. Portanto, é necessário pensar. Não tem como fazer, por exemplo, essa base tecnológica se eu não penso, se eu não filosofo. Quem filosofa é o ser humano. Portanto, como eu falei, toda ciência, para mim, é humana. Quem teoriza, né? Quem teoriza, exatamente. É o ser humano. É o ser humano. A máquina é o produto do pensamento humano. Não é a máquina que pensa para o ser humano. É o ser humano que pensa para construir uma máquina. E aí, então, existem os processos de desenvolvimento. Eu estou falando de máquina, mas em todas as áreas do conhecimento. Da educação à tecnologia aeroespacial, por exemplo. Da educação básica. A tecnologia espacial passa pelos processos do pensamento humano. Processos mentais. Isso é importante você colocar, porque o ser humano ele está inserido socialmente, historicamente, antropologicamente num contexto, né? E nessa tua visão aí apresentada, Joanildo, desse papel importante que a ciência tem na construção do pensamento, na construção do conhecimento, como é que tu vê esse negacionismo que ressurge? Então, o negacionismo, esse ressurgimento, ele não é à toa, ele é um processo de construção. E mais do que nunca, esse momento conjuntural, essa coisa da polaridade, a gente sabe, é uma coisa interessante desse momento, a gente sabe quem é quem no jogo do bicho, quem defende o quê. E, mais uma vez, as redes sociais ajudam muito a nós percebermos quem é quem nessa história. Então o negacionismo já é uma criação de um grupo que quer o quê? Tomar o poder, ou seja, aquela lógica da alienação que o Marx já falava há algum tempo. Então o sujeito alienado, o sujeito que não pensa, vem outro e pensa por ele e manipula. Então o sujeito vai negar, inclusive, eu estava até vendo algo, o sujeito dizendo que era conservador, que era liberal, aí a pessoa pergunta, e que base teórica você se diz liberal? O neoliberal. Você já leu Milton Friedman? Não. Van Hayek? Também não. Então, até para ser liberal, negacionista, você tem que ter uma base. Então, os caras leem, por exemplo, o tal do Olavo, né? Esse diz o... Enfim, o negacionismo é um processo de construção. Ou seja, ele tem que ser desconstruído para que a ciência, as ciências em si, corram e façam o seu papel, cumpram o seu papel social, o seu papel político, e o seu papel enquanto um ferramental muito interessante para a humanidade, como tem sido. E esse negacionismo ele tem servido politicamente. Exatamente. E aí eu quero te escutar um pouco sobre como é que você analisa, qual a tua percepção, né, sobre os ataques do governo Bolsonaro às instituições federais de ensino superior. Então, o governo Bolsonaro foi uma construção aí dos conservadores ligado a alguns movimentos conservadores, que eu prefiro não falar nomes, e também a alta cúpula das Forças Armadas e tal. Então é um governo que ele está fazendo o que foi proposto, o que ele veio fazer. Então, ele diz, bom, eu fui eleito para isso, portanto, eu vou fazer o que tem que ser feito. E a gente está vendo, né? A gente está vendo toda essa quebradeira do Estado brasileiro, todas as lutas sociais, todas as lutas científicas, as lutas políticas mais avançadas, correram alguns riscos. Como eu falei, a polaridade está muito clara, isso é interessante. Então, mais do que nunca, a gente está vendo agora os embates. Então, esse governo que foi construído aí pela classe dominante e conservadora, que tem como objetivo a manutenção do poder a qualquer custo, e é um poder hereditário, um poder que já vem há muito tempo e que ressurgiu agora, com essa lógica conservadora, com essa lógica
da alienação, e esse governo está cumprindo o seu papel, diga-se passagem, muito bem feito, infelizmente. Por exemplo, quando a gente fala da questão das instituições federais de ensino superior no Brasil, não só as federais, mas as próprias estaduais também. Eu participo do ANDES, do sindicato, e participo de vez em quando da alguma atividade do ANDES, que é o nosso sindicato nacional. E a gente percebe que o grande debate é justamente esse, a quebradeira das instituições de ensino superior, sobretudo as federais. Ou seja, com redução de recursos, isso é fato, com esse congelamento que o Temer fez, as universidades estão engessadas, e mesmo assim, na raça, a gente continua fazendo ensino, pesquisa e extensão, que é esse tripé que nos move enquanto instituição de ensino superior. Outro aspecto interessante desse governo, que é a questão da reforma administrativa, a PEC 32/20. E essa PEC é o objetivo o quê? Quebrar a estabilidade do servidor público. E quando a gente fala quebrar a estabilidade do servidor público, também nós, professores, nós também seremos impactados com isso. E é muito complicado nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia, de ruptura, de incertezas, né? Se a gente não se mobilizar para barrar a reforma administrativa, quebra-se toda essa luta por estabilidade, por concurso, para a máquina pública funcionar. E isso vai abrir precedentes para quê? Privatizações. Ou seja, vão privatizar as universidades porque não está dando lucro. Vamos privatizar a Fiocruz, por exemplo, vamos privatizar os institutos federais, por aí vai. Então essa reforma é muito nefasta nesse sentido. Ela está embrionária ainda, mas quando a gente pensa essa reforma a longo prazo, ela é desastrosa. Desastrosa para o serviço público, consequentemente desastrosa para a sociedade brasileira. Porque o servidor público, ele é muito útil para a sociedade. Ele é muito útil para a sociedade. A pandemia tem demonstrado isso, né? Exatamente, a pandemia mostrou isso muito claro. Então, o serviço público está sendo atacado de todas as maneiras. E, justamente, por conta desse governo que está fazendo o seu serviço, para que ele foi eleito, infelizmente. Joanildo, a reforma administrativa é a potência a 100 do que era o futuro para as universidades. Exatamente. Seria, digamos, o primeiro passo, ou primeiro ou segundo, eu não sei exatamente, mas para esse processo mesmo de ter a universidade enquanto uma instituição que não cumpriria o seu papel enquanto instituição pública, de caráter público. Ou seja, ela seria uma instituição que seria praticamente, vamos pensar aqui, seria praticamente uma agência de fomento a pesquisas para atender os interesses de mercado. Exatamente, não os interesses sociais. A gente pensa a universidade, uma universidade socialmente referenciada, não uma universidade, tudo bem, não uma universidade que abra seus espaços para o mercado. O mercado é importante? É, mas a gente pensa também a universidade para a sociedade, que é o que financia e que muitas vezes não tem acesso a essa universidade. E quando tem acesso, o Estado tem que proporcionar a questão da fixação desse sujeito na universidade. Você desenvolve as suas atividades em Xiquirã. Eu quero entender, e eu acho que as pessoas querem também entender um pouco melhor, né, o que significa o desenvolvimento dessa política pública, porque eu considero como uma política pública a construção do Xiquirã. É um estado onde nós vemos um papel institucional, né, de desrespeito aos direitos indígenas. O que o Xiquirã significa nesse processo? Bom, o Xiquirã é interessante que quando você entra aqui na Avenida Venezuela, para a universidade, é o primeiro prédio à direita.
E muita gente não sabe que prédio é esse. Conhece os outros prédios, menos o nosso. E quando a gente está em aula, em efervescência mesmo, nós temos 3 cursos, que é o curso de licenciatura intercultural, da qual fui coordenador por 3 anos. Tem o curso de gestão territorial indígena e o curso mais novo, que é o curso de gestão em saúde coletiva indígena. Então são cursos específicos para os povos indígenas, para gerenciar as suas demandas. Então, o Isquirã, ele é fruto da luta do movimento indígena. Esse movimento que começa nos anos 70. Nos anos 70, em plena ditadura. Então, a efervescência do garimpo, aquela coisa toda, Roraima, território federal. E a gente sabe que... Eu me lembrei daquela música, daquela banda Pipoquinha de Normandia. Área contínua não, desse jeito o índio vai virar nosso patrão. Eu até uso na minha dissertação, ou na minha tese. Enfim. E aí, então, ele representa o quê? Ele representa um marco do acesso à política pública de educação superior para os povos indígenas. É um direito constitucional. Então, hoje, o Instituto Siquirã de Formação Superior Indígena, ele tem essa representatividade, ou seja, política de inclusão dos povos indígenas no ensino superior federal, no ente federado que é Roraima. E isso para os povos, simbolicamente, tem um sentido e uma força muito grande, ou seja, a formação de capital intelectual que vai dar conta da realidade objetiva das suas demandas. Por quê? Eles historicamente foram excluídos. Eu até crio uma categoria analítica na minha dissertação de mestrado que chama-se indiofobia, que é aquele horror mesmo acerca da imagem do índio vilipendiado dos seus direitos. E a gente pensa, isso acabou? Não, infelizmente não. Existe do imaginário social roraimense, é interessante a gente pensar, mas quem constrói esse imaginário social roraimense é aquele que veio de fora, que é o colonizador. Que ele veio para cá por quê? Ninguém sai do seu local de origem se tiver um bom motivo, não é? Então, foi construída essa imagem, e essa imagem tem um pano de fundo bem interessante, que é a questão fundiária. E essa imagem também foi muito bem assim alinhavada, e aí você encontra o quê nesse imaginário? Discriminação, preconceito, racismo, indiofobia, entre outras dinâmicas. Tipo, o índio, eu trabalhei outro dia o livro da Nádia Farage, As Muralhas dos Sertões. Então, desde os processos coloniais do século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, a neocolonização, o indígena, ele é vilipendiado dos seus direitos básicos do ser humano. E a formação de capital intelectual, e sobretudo dessa perspectiva intercultural na contemporaneidade, que é um pouco do que eu estudo também, é super importante para a tomada de espaços. Então, apesar de todos os pesares, toda dificuldade, e uma coisa do movimento indígena é que ele é muito forte, eles são aguerridos, eles vão para a luta mesmo. Eu lembro que em 2015 teve a grande mobilização dos professores para que tivesse no plano estadual de educação essa modalidade de educação indígena. Até então não tinha. Então, assim, conseguindo os passos. E interessante que essa luta do movimento indígena tem vários aliados. Isso é interessante. Ele traz aliados para esse debate. E para desconstruir esse olhar preconceituoso, que eu acho muito interessante essa desconstrução a partir da formação do capital intelectual. Então, o capital intelectual, essa perspectiva da interculturalidade crítica, ela causa medo no colonizador, no outro. Esses índios, o que eles querem? E antes do Instituto Siquirã ser montado na universidade, tinha alguns discursos bem complicados, tipo, o que índio quer fazer na universidade? Universidade não é lugar de índio. Para que índio quer diploma? Para quê? E aí, então, hoje, o Instituto Siquirã, com os seus 3 cursos, e sem falar também do PSEI, que é o processo seletivo específico que a universidade abriu,
que também traça uma política de ação afirmativa, de inclusão. Alguns cursos, a maioria dos cursos aceitaram, medicina, por exemplo, tem indígena, relação internacional. Acho que hoje todos, né? Não, nem todos, mas a grande maioria sim. Mas mesmo assim, ainda temos conflitos dentro da universidade em relação à questão indígena. Uhum. Mas isso se supera, como eu falei, com a formação de capital intelectual, é o que eu falo sempre. Sabe como se combate o preconceito? Pensando e mostrando que é capaz, que é possível pensar, que é possível criar. E uma coisa interessante do Esquirã quando eu participo de bancas, eu vejo muito a questão dos trabalhos inéditos, os trabalhos autorais, ou seja, trazendo a realidade deles e grafando, registrando ali no seu TCC, no artigo, quando viajam para um evento ou apresentam aqui mesmo nos eventos. Ou seja, existe. Lembra quando eu falei da justiça cognitiva? Exatamente isso, ou seja, nós existimos, nós temos conhecimento, certo? E está aqui. Esse conhecimento é válido. O Estado Nacional, a sociedade, a ciência, essa ciência que a gente conhece, pode não ter aceitado, mas existe. Existe o conhecimento, existe a pagelança, existe o processo de cura, existe o processo de construção de casas, existe o processo de pesca, existe o processo de produção de panela de barro, existem vários processos que se relacionam com esses conhecimentos. E aí que está o grande lance, relacionar o conhecimento tradicional com o conhecimento científico a fim de pensar as demandas na contemporaneidade. E não pensar, eu me lembro do governador que já faleceu, ele dizia que a demarcação da Raposa Serra do Sol, os índios iam se tornar um zoológico humano. Ele falou isso nacionalmente no Rei de Bandeirantes. Uhum. E aí, não, estão mostrando que o capital intelectual produzido com ajuda, com colaboração, essa troca de conhecimento, como eu falei, tradicional e científico, ele tem mostrado grandes êxitos. Inclusive, por exemplo, temos egresso da licenciatura intercultural que já tem doutorado. Temos outro egresso que está terminando o doutorado. Temos vários egressos que têm mestrado. Vários egressos que são especialistas. Egressos que já foram vereadores, egressos nossos que são secretários de educação, egressos nossos que são vice-prefeitos. Então, eu vejo que é interessante. Incomoda? Sim, incomoda. Mas eu penso que é resistência. E a ciência, aí vem a questão da ciência mais uma vez. A universidade é um espaço para pensar ciência, para pensar conhecimento, produzir conhecimento. Então, o Esquirante se mostra enquanto esse espaço específico. E isso é muito, para mim, é muito gratificante. Jonildo, tu acreditas que essa capacidade de inserção na produção e na construção do conhecimento é o que tem permitido, por exemplo, essa conquista dos espaços políticos pelos indígenas dentro do estado de Roraima? Hoje Roraima tem uma deputada federal, né, a única voz indígena dentro do Congresso Nacional. Você acredita que ajudou? Ah, sim, certamente. Certamente. É interessante quando se fala em representatividade indígena do Parlamento Federal. Temos o caso emblemático do Juruna. E o Juruna foi o primeiro índio a ser eleito deputado federal nos anos 80. Só que uma coisa interessante, Juruna era do Mato Grosso. Uhum. Foi eleito por onde? Pelo Rio de Janeiro. PDT do Rio de Janeiro. Com Brizola, o Darcy Ribeiro, entre outros. Isso. E aí foi muito interessante essa coisa. Quando eu soube da história, fiquei, mas ele não era do Mato Grosso? Aí a pergunta é, quando o Mato Grosso elegeria... Mato Grosso tem toda uma história de agrobusiness, de colonização, aquela coisa, os conflitos que começam nos anos 70. Na ditadura sofreu muito, as realocações, exatamente. Foi um processo muito traumático. Então, obviamente, nunca elegeria Juruna. E aí, então, teve essa articulação com o Brizola, o Darcy Ribeiro, que era antropólogo, e o Juruna foi eleito pelo Rio de Janeiro. Fez um trabalho interessante ali, emblemático, um gravador do Juruna.
Ele ia para o parlamento com o gravador gravar as falas e tal. E aí, pronto. E aí, essa coisa toda teve o saudoso Zé Adalberto, também já se foi, que pá, bateu na trave e não conseguiu. Por pouco ele não conseguiu ser deputado federal. E aí, então, a partir das articulações, inclusive mais uma vez entra a universidade, entra o movimento, a gente consegue se eleger Joênio Wapchana. E é interessante que a Joênia, ela foi eleita não só pelos indígenas, mas também por não indígenas que apoiam a causa indígena. Por quê? Uma coisa interessante, existe um racha no movimento indígena aqui. Então existe um movimento indígena que é mais progressista e um movimento indígena que é menos progressista. A gente sabe muito bem quem são, que apoia, inclusive esse não progressista apoia mineração em terras indígenas, que é algo muito complicado de se pensar. Enfim, mas esse movimento mais progressista, junto com outros movimentos sociais, foi possível, dessa luta unificada, foi possível eleger Joênio Wapchana, que é a única indígena do parlamento, mulher, advogada, inclusive egressa do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. E que representa todos os indígenas. É interessante a gente ter muito claro quem são os indígenas do Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 230 povos que falam 170 línguas e que giram em torno de quase 1 milhão de sujeitos. Beleza. Temos uma população brasileira que tem 208... Isso vivendo em comunidades. Isso, porque exato. se você for trazer para essa conta quem vive pelas cidades, é um número bem maior. Exato. Mas assim, registrado de acordo com o IBGE, então você tem aí um contingente populacional muito pequeno. Se a gente for pensar percentualmente, a população indígena hoje, ela não chega a 0,5%. Você pega 1%, divide ao meio e é menos ainda. A pergunta é, por que uma população, um grupo populacional tão pequeno consegue fazer esse barulho político todo? Isso é interessante de se pensar. Então, a eleição da Joênia foi também um marco político, simbólico, emblemático muito interessante. Muito interessante mesmo, que serve como referência para o Brasil e para a América Latina também. Como o Siquirão, por exemplo, serve também como referencial para a América Latina. Então, uma mulher no parlamento defendendo as causas indígenas é muito interessante. Mostra o quê? A capacidade de mobilização, a capacidade de articulação, a capacidade de pensar as possibilidades de ter um representante, ter uma representante, que é muito, muito importante. Em 2019 eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, puxada por ela e pela Tabata, justamente para falar sobre a educação escolar indígena no Brasil e a necessidade de criar algo específico e a questão dos financiamentos, que são super importantes. E são lutas. Luta por educação, luta por terra, luta por emancipação. Então a Joênia faz essa representação bem interessante, que mais uma vez é fruto do movimento que vem lá de trás, lá de 1970 e alguma coisa, e até os dias atuais. Então é o fruto dessa luta, que nasce lá no Bairro Racha, nos anos 70, lá no Mato Luca. Mas, Jonildo, uma coisa que eu queria te escutar. A gente sabe que é uma luta, e principalmente uma luta diante desse governo que quer ressignificar os artigos constitucionais que dão e garantem os direitos indígenas. Mas, num outro campo, nós vemos lideranças desse campo progressista indígena numa perspectiva eleitoral, realizando alianças completamente delicadas, né? E com partidos que, por exemplo, defendem escolas militares dentro da área indígena, defendem a mineração, defendem arrendamento. Como é que você percebe essa dualidade desse processo? Então, esse processo de cooptação, ele de fato existe. Como eu falei, o movimento é rachado. O movimento é rachado. Tem uma associação
de indígena que é totalmente a favor do... Igual aquela história da raposa que vai tomar conta do galinheiro e diz que as galinhas dizem que a raposa é o melhor representante. E aí tem todo um processo de persuasão, um processo de cooptação. E aí então eu já vi, e o próprio Siquirã, já tivemos esses casos parecidos, onde se defendia mesmo, tinha alunos ali que defendiam a mineração, porque a mineração ia gerar recursos para a comunidade e tal, e coisa e tal. Só que, e aí então, nesses processos de aliança, quem vai fazer esse processo de aliança, eles não são bobos, são raposas, como eu falei. São raposas muito bem preparadas que vão fazer esse processo de cooptação, e esse processo de cooptação, de certa maneira, ele fragmenta o movimento. E o que a gente está vendo que foi fragmentado. Há algum tempo a gente vê alguns indígenas que são do lado dos caras que querem mineração e que são de fato anti-indígena. Mas naquele momento de aliança, existe todo um processo de cooptação, em que o sujeito de certa maneira, ele cai na lábia do sujeito, cai na lábia do seu inimigo para apoiá-lo, e depois o inimigo, obviamente, vem dar o bote. Assim que a coisa funciona. Infelizmente, o movimento ele sofre com essa fragmentação, com essa divisão. Isso não é interessante. Mas mesmo assim, o movimento mais progressista, os movimentos mais progressistas, eles conseguem dar uma guinada, conseguem desenvolver um debate, conseguem eleger uma deputada federal, isso é muito importante, conseguem eleger outros representantes em parlamentos menores. Então, o que a gente percebe? Que a política é justamente isso, essa questão do embate, essa questão das alianças e essa questão dos interesses. Então, os três elementos também estão no movimento indígena. Então, não dá para a gente pensar o movimento ali que é a mesma coisa, mas que essa divisão existe. Nós enfrentamos um processo muito delicado nas nossas vidas atualmente, que é essa pandemia, né? Você teve percas familiares e não familiares de pessoas próximas, né, a você. Como tu avalias o papel do poder público, né, e da própria sociedade, que muitas vezes também releva essa situação que a gente... Como é que você avalia esse momento como ser humano, né, e como essa percepção da humanidade, né, da preservação da vida tem sido enfrentada pelo conjunto da sociedade? Então, Fábio, hoje existe um debate nacional bem interessante, que é a necropolítica, ou seja, a política da morte. Então, a necropolítica hoje, eu penso, vou ser até ousado em afirmar, ela está institucionalizada. Esse governo, de certa maneira, institucionalizou a necropolítica. Tanto quando se é negligente no atendimento, e agora, por exemplo, a questão das armas. Então, cada sujeito pode ter 6 armas. Aí, eu estava pensando, uma pistola Taurus, eu acho que está R$4.000. Aí o seu Zé, lá da periferia, vai tirar do bolso os R$4.000 para comprar uma pistola, ou não sei quem vai comprar uma pistola, ou vai comprar 6 pistolas, que vai dar R$24.000 em tempo de crise. Isso é a institucionalização da necropolítica, que passa também pela questão da segurança pública, e a gente tem experiências aí, não generalizo, mas temos experiências desastrosas, sobretudo nas grandes cidades. Então a necropolítica ela está institucionalizada nesse sentido de matar mesmo, de dizimar, mas tudo isso tem um interesse por trás, que é a questão do lucro. A necropolítica institucionalizada, ela gera lucro para quem? Para Taurus, para Rossi, para as empresas que vendem cloroquina, que vendem esses produtos todos. Então, existe toda uma rede de interesses. Por exemplo, vamos pensar aqui, a questão das milícias. As milícias nada mais são um dos elementos da necropolítica, que são bases para esses sujeitos estarem no poder.
Ainda bem que ontem, por exemplo, teve a questão emblemática do deputado Pitbull, esse lá do Rio de Janeiro, né, o valentão, que foi em cana, por não respeitar a democracia. Então eu penso que é necessário, esse primeiro momento, a gente entender o que é essa necropolítica. E depois, e aí vem um debate interessante, que usar os meios que nós temos para entender o que é a necropolítica, as características da necropolítica, essa política da morte. Como eu falei, um debate bem interessante que está rolando nacionalmente. E aqui já começamos. E uma das coisas que eu vejo também é a falta de gestão em saúde pública, saúde coletiva. O Brasil tem grandes pesquisadores, tem pesquisadores fantásticos de renome internacional que poderiam estar à frente dessa gestão em saúde pública coletiva. Só que quem está lá, um general, tal do Pazuello, que não entende nada de gestão em saúde. Plantador de manga aqui de Roraima. Exato. E não entende de política de saúde pública, de gestão de saúde pública. Então o que a gente vai esperar do governo desse? Por exemplo, está faltando vacina. Dinheiro tem. Grana tem. O problema é falta de gestão. É o que eu falo sempre. Dinheiro tem. O problema são os caras que não sabem gerenciar. E obviamente tem todo o interesse por trás. Tem todo o interesse por trás. E com isso o que é que acontece? Acontece que nós temos agora 240 mil mortos. Outro aspecto que eu vejo também, Fábio, é a questão da necessidade de formação de mais profissionais no campo da saúde. O Brasil, infelizmente, forma pouco e, como diz uma amiga minha, forma mal, infelizmente. Isso. E aí, então, a gente precisa formar mais e ter mais profissionalismo e valorização desses profissionais. A pandemia veio, tudo bem, ninguém estava preparado, mas hoje se faz necessário essa coisa de formar mais profissionais da saúde, valorizar, instrumentalizar os postos, os hospitais, as clínicas, para que de fato atenda. E, sobretudo, pensar a política nacional de imunização, que infelizmente está sendo negligenciada. Então não existe uma política nacional de imunização. O que eu penso, o que eu vejo é que existe uma quebração de galho. Vamos mandar 900 vacinas para um lugar, 1000 para um lugar, não existe. E como eu falei, dinheiro tem e não tem gestão para se pensar essa logística de distribuição. Infelizmente, e aqui a gente vê, é um desastre total. É um desastre total. E aí, eu penso que esses sujeitos que cometeram esse desastre devem ser criminalizados pelo crime contra a saúde pública e crime contra a humanidade. Então, esse momento é um momento de reflexão muito grande para a gente. Que a gente pode ser uma das vítimas. Na universidade nós tivemos várias vítimas, entre professores, alunos, amigos, lideranças. E aí então é necessário pensar uma política nacional de saúde pública avançada, pois é um direito constitucional que está lá no artigo 196 ou 200, é um direito constitucional. E se o sujeito não cumpre o direito, deve ser criminalizado. Deve ser criminalizado. Eu apoio a criminalização desses sujeitos, que, enquanto gestores, eram para seguir o que está exposto na Constituição e os demais documentos correlatados, nas diretrizes, nos planos. Infelizmente não aconteceu isso. E você fala dessas perdas, e principalmente quando a gente olha, principalmente o movimento indígena, né? Nós tivemos aí uma geração que era a geração que ia assumir o papel de ancião nesse processo, né? Quadros como Fausto Mandulão, Zé Adalberto, que era o pessoal que ia chegar ao processo daquele, né, da sabedoria, da coordenação geral, de servir como escuta para quem está vindo e iniciando no movimento. Essas pessoas estão indo, né? Nossa história oral... Estamos perdendo nossa história oral no Brasil. Jonildo, diante dessa situação,
eu gostaria de te escutar, e aí a tua formação ela é uma formação dentro do Partido Comunista do Brasil, né? Você foi formado, forjado politicamente nesse processo. Eu gostaria de te escutar um pouco como é que é a tua visão sobre a luta, o papel das esquerdas, né? A luta das esquerdas hoje no Brasil. Então, eu penso que a esquerda tem que fazer uma autocrítica. Urgente, mas urgente, urgente mesmo. Lembro que em 2016 eu fiz uma fala nesse sentido, quase apanho no evento. Quase apanho. Mas é extremamente necessário. A direita se une aí quando quer, a qualquer momento. Agora a esquerda não. Tudo bem que existe a esquerda A, a esquerda B, a esquerda C. Mas eu penso que a autocrítica nesse momento é extremamente necessária. Ou seja, uma leitura de mundo nesse momento conjuntural tão complicado que a gente passa é extremamente necessário. Se a gente não conseguir fazer essa leitura e a partir dessa leitura fazer uma autocrítica, tchau, não vai existir. Por isso que eu sempre falo da necessidade da autocrítica e que vai levar a uma luta unificada. Independente se o sujeito é marxista, se o sujeito é trotskista, se o sujeito é PCdoB, do PSOL, do PSTU, do PCO, do PCBR, entre outros, mas do PCB, mas é extremamente necessário uma autocrítica e a luta unificada. O que eu costumo falar sempre nas vivências é que a gente tem que aprender a conviver com nossas diferenças. A gente tem que aprender. Eu aprendi muito isso, por exemplo, como antropólogo e como militante. Eu sou militante desde 1992, era moleque ainda. E aí então, eu acompanhei todo esse processo de 92, da queda do Collor, até agora com esse apogeu da morte, da necropolítica. Então a gente vê a direita não tem escrúpulo, não tem escrúpulo. Mas a esquerda, penso que tem que se repensar. Não dá pra gente tentar fazer foquismo. Ou seja, um foco aqui, um foco ali, um foco ali. Então, pensar na luta unificada é extremamente necessário. A questão do movimento sindical, movimento estudantil, movimento comunitário, movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBTQ+, e por aí vai. Movimento indígena. É necessário, senão a gente vai fazer um movimento aqui, um ali, outro ali, e é esfacelado, não tem força, não tem hegemonia. Não tem hegemonia. Então é extremamente necessário essa autocrítica e a possibilidade dessa luta unificada, que eu penso que agora, mais do que nunca, porque temos os meios. A mídia alternativa. É um meio. Antigamente a gente saía na rua com um panfletinho, né? Fazendo fanzine, fazendo jornal no mimeógrafo, fazendo faixa na madrugada, até algumas pichações. E hoje não, a coisa está diferente. Temos a tecnologia, temos as redes, o Facebook, o WhatsApp, enfim, todas as outras redes que a gente pode ganhar espaço. Agora, é o que eu falei sempre, a questão das metodologias. Fazer luta, eu falo com um cientista aqui, a questão da metodologia. Se a gente não mudar as metodologias, a gente vai ficar ainda no mimeógrafo, na panfletagem do sinal no sol quente. É interessante? Pode até ser, mas eu penso que a dinâmica é outra. A esquerda tem que acompanhar o tempo. Alguns ortodoxos, já foi até criticado por alguns ortodoxos, mas eu penso que é necessário mudarmos a metodologia, acompanharmos a contemporaneidade, repensar. Quando eu falo em autocrítica, é nós nos repensarmos no tempo e no espaço. E parece que isso se perdeu no espaço. Parece que as coisas já estavam ganhas, mas não estavam ganhas. E a gente viu muito claro isso, né? Não estavam ganhas. Deu um passo, aquilo que o Lênin fala, 2 passos, pá, e voltou. Então é necessário, enquanto você tem um fôlegozinho, acreditar que é possível essa mudança, né? E eu penso que a pandemia, ela veio justamente fazer o que a luta de classe não fez. Pode até parecer meio que loucura, mas a pandemia veio fazer o que a luta de classe não fez, que é repensar quem está de que lado. Tu é pobre
ou tu é rico. Então, vem nesse sentido mesmo de pensar. Aí você vai pegando aqui a questão do... ainda é possível pensar num projeto socialista, comunista, algo parecido? Ou não? Eu lembro que em 1989, com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, o Francis Fukuyama, ele escreveu O Fim da História, colocando que já era esse sonho, né, essa utopia e tal. Só que eu penso que não. Eu penso que renasce com novos olhares, renasce com novas maneiras de pensar. E aí, a gente que trabalha em ciências sociais, pega os teóricos, né? Não só os teóricos, mas a própria dinâmica, a própria realidade, a própria prática, e tenta analisar também com outro olhar. Por isso que eu falo dessa necessidade de uma autocrítica para mudar a metodologia para uma luta unificada. Não adianta a gente pensar luta como em 1964, 68, enfim. E aí então, por quê? A gente está vivendo um desenho, um redesenho geopolítico bem interessante. Não existe mais aquela polaridade, União Soviética, Estados Unidos, Guerra Fria e tal, mas existem outras dinâmicas geopolíticas que a gente precisa compreender. Algumas têm a mesma essência, mas têm outros elementos. Venezuela, diga-se passagem, por exemplo. As pessoas não entendem, por exemplo, porque a Venezuela, com seus 30 milhões de habitantes, quer dizer, já saiu alguns, está passando por isso. Petróleo, interesse por petróleo, simples assim. Tanto que a Venezuela participa da OPEP, a organização mais produtora de petróleo do mundo. Então é necessário acompanhar essa geopolítica. O Biden, por exemplo, foi eleito nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a gente? O Bolsonaro, por exemplo, com essa necropolítica que faz uma série de situações muito esdrúxulas para um chefe de Estado. E a gente tem redesenhos aqui na América Latina, na Ásia, na África, no Oriente Médio, na Europa. A Europa está passando por crises incríveis também. Não, a Europa melhor, aquele visão eurocêntrica. A Europa está passando por um processo de segregação da União Europeia. Exatamente. Que eu acho difícil eles conseguirem segurar. Você fala da metodologia, eu também acredito que a gente precisa redefinir essa atuação prática dos partidos, né, da luta objetiva dos partidos. Mas eu queria te escutar numa questão teórica ainda sobre esse assunto, Joanildo. Você não acha que a gente ainda não venceu? E aí duas coisas que eu quero te escutar. Nós deixamos de vencer o debate sobre o hegemonismo partidário e o partido único. Esse não é um problema para que a gente possa construir uma frente unitária de esquerda que apresente um programa de esquerda? Essa questão da hegemonia ainda não é um problema na esquerda brasileira? Aquilo que eu falei. Tem várias tendências na esquerda. Tendência A, tendência B, tendência C. É o que eu falei, da necessidade da gente aprender a dialogar e conviver com a diferença. E essa coisa do partido único, para mim, isso nunca vai existir. Eu penso que quando eu falo... Mas essa é uma realidade, eu vejo assim ainda como uma realidade, sabe, Joanildo? Mesmo que não seja teorizado pelos partidos, você tem partidos que funcionam dessa forma. Por exemplo, se você pega o PT é um partido que ele é um partido que defende claramente a hegemonia do PT. Ou todos seguem o PT, ou o PT é o PT. Né? Você tem problemas, por exemplo, o partido que eu sou filiado, o PSOL. O PSOL ele é um partido que claramente ele busca uma hegemonia, né, política no Brasil. E eu acredito que o fim desse debate sobre hegemonia, sabe, a superação dessa questão teórica, ela é necessária para a gente poder compreender que nós nos organizamos numa sociedade multifacetada, inclusive numa esquerda multifacetada,
que ela precisa ter a capacidade do que você coloca, de dialogar e de estabelecer pontos de consenso que garantam a superação dessa exploração. A segunda coisa é uma questão que tu colocas, que é o que tem crescido muito, né, principalmente depois de Gramsci, e aí tem outros teóricos aí que chegam, que é a questão das políticas identitárias, né, que é a questão da emancipação política, social, econômica, de segmentos que foram excluídos do processo de produção capitalista por questões de gênero, de raça, etc, etc, etc. Então essa luta identitária ela tem um papel político importante, mas ela não deixa de fazer o enfrentamento à condição de exploração que o capitalismo apresenta também? Isso não fica meio em meandros? Como é que é a tua percepção? Olha só, eu penso em tempo e espaço. Eu penso que tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Eu lembro de um deputado que saiu do PCdoB, que foi ministro, inclusive, ele queria essa luta hegemônica. Só que como é que a gente vai fazer uma luta hegemônica se não tem consciência de quem... A questão da identidade, a questão da identidade política. Eu não tenho consciência da minha identidade política. E aí então, ele já queria fazer a revolução. Como é que eu vou fazer a revolução se eu não tenho uma leitura de mundo, se eu não tenho uma leitura geopolítica? Então não dá para fazer hegemonia. Aí então, ele criticava muito esses movimentos. O movimento negro, o movimento negro só trabalha a questão do movimento. Obviamente que sim. O movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento ribeirinho, o movimento indígena. E aí, quando eu falo a questão do tempo e espaço, eu falo em não imediatismo. Eu falo em processo histórico, que Marx fala, outros teóricos falam. Então, a partir do momento que o sujeito se identifica enquanto tal, eu penso que já é um avanço, porque antes nem isso existia. Então, eu penso que o espontaneísmo, e essa coisa do imediatismo, são dois elementos que eles fragmentam a luta e param a luta. E o que acontece? Uma confusão mental sobre a identidade política dos sujeitos. Como é que tu vai fazer a revolução se tu não tem consciência de quem você é na história? E do que você quer. E do que você quer. Pegar em armas, vou fazer isso e aquilo, já era esse pensamento. Eu penso que a gente está engatinhando. Eu penso que está engatinhando, e a partir desse momento que você tem consciência, aí vem aquele segundo momento, que é da unificação. Mas essa unificação, ela não vai formar um partido único. A unificação vai proporcionar o quê? O diálogo. Nós sabermos quem é quem na história. E aí, então, como é que a gente vai fazer agora? É quando eu falo de metodologia, e aí eu falo da prática mesmo, que eu já, nesses 20 e tantos anos de militância, venho observando. Então é extremamente necessário a gente conhecer esses aspectos, ou seja, essa leitura de mundo, essa leitura geopolítica, essa leitura de segmento. E hoje, por exemplo, com as mídias sociais, a gente tem isso muito claro, quem é quem. E é extremamente necessário, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, pensar o segundo passo. E agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer, né? E aí, então é isso. Aí perguntaram outro dia, e como é que se faz isso? Cara, se faz fazendo. Não existe Faz tentando. Não existe receita de bolo. Eu penso que o grande lance é esse. Só voltando agora ao Gramsci, está aqui atrás, a versão original italiana. Eu penso que, dentro dessa perspectiva, a questão do intelectual orgânico é extremamente necessário quando eu falo formação de uma mentalidade a partir do momento em que tu tens clareza da tua identidade enquanto sujeito. A tua identidade política, a tua identidade cultural, a tua identidade de gênero, a tua identidade cultural. Aí então você pode pensar no intelectual orgânico. E para que ser um intelectual orgânico? Para pensar a questão da autonomia intelectual para um processo de emancipação política. Então eu penso que são essas processualizações que a gente tem que ter muito claro como acontece. E não essa coisa de pensar logo
vamos fazer um partido único, fazer a revolução, e se não fizer a revolução eu saio do movimento. Não. São processos de construção. E hoje a gente está vivendo um momento, como eu falo sempre, essa coisa do momento de ruptura paradigmática. Eu lembro que eu estava lecionando na universidade, justamente introdução às ciências sociais, a gente falava sobre essa questão desse processo de ruptura paradigmática, que poderia vir em algum momento. Eu penso que a pandemia ela vai proporcionar esse processo de ruptura paradigmática, que é um processo de transitoriedade. E quando eu falo transitoriedade, eu estou falando mais uma vez da questão da mudança de mentalidade. Então essa mudança de mentalidade, de leitura de mundo, da leitura geopolítica, que vai nos proporcionar. Que bicho vai dar? Não sei. Só sei que a gente está passando por isso mesmo sem querer e sem perceber. E foi muito abrupto. Muito abrupto. Então assim, esse processo de formação de novas mentalidades não vai acontecer 21, 22, 23, não. É um processo longo. É um processo longo. Talvez a gente nem veja isso acontecer. Essa nova mentalidade da humanidade. E aí, essa nova mentalidade da humanidade pode dar resposta à crise do capitalismo. E aí eu fujo totalmente daquelas premissas marxistas, mas eu penso que são essas novas dinâmicas, que nem os marxistas estavam preparados para pensar as novas dinâmicas. Eu penso que a gente está nesse momento de ruptura paradigmática, de formação de novas mentalidades, dentro desse processo transitório que foi feito pela pandemia. Eu tenho lido e escrito algumas coisas também, base teórica, né? Eu acredito que a gente vai chegar a um processo de superação da lógica do Estado da ditadura do proletariado. Eu acho que essa lógica ela vai ser superada. Sim, eu penso isso também. E a perspectiva de um passo mais longo ela é efetiva. Johnildo, para a gente ir concluindo nossa entrevista, eu tenho as duas últimas perguntas. Primeiro, você retoma o movimento sindical como uma prática de luta, né? Política. Você está integrando a direção da seção dos docentes da Universidade Federal de Roraima. Como é que tu vês essa luta da classe trabalhadora, né? Essa unidade, ela está construída ou também está esfacelada entre as entidades representativas dos trabalhadores? Boa pergunta. Então, eu venho do movimento estudantil desde moleque, 1922, que eu morei na periferia a vida toda, e lá a gente fazia movimento estudantil, comunitário, tudo ao mesmo tempo. E na época o negócio era feio mesmo. A gente não tinha nem grana para pegar o busão, não tinha grana para comprar o pão. Enfim, era na raça mesmo. Eu passei do movimento estudantil, aí depois movimento sindical, e aí eu resolvi, movimento comunitário também, aí eu resolvi ser pesquisador. Porque eu penso que estudar também é fazer revolução. Estudar também é colaborar com a luta. Ou seja, a formação de capital intelectual, que vai colaborar com a luta de alguma maneira. É o que o Gramsci fala, mais uma vez, do intelectual orgânico. E aí, então, hoje eu estou assumindo a direção de movimentos sindicais na SESDUF. Na verdade, chama-se Diretoria de Relações Sindicais, isso. E aí, então, eu penso que o movimento, ele, como eu falei, ele precisa fazer essa autocrítica, precisa unificar a partir das diferenças. Então, hoje, por exemplo, a gente está discutindo com os fóruns de estudantes, de trabalhadores rurais e os demais trabalhadores, nesse sentido de repensar, por exemplo, tentar entender o que é o estado de Roraima hoje. Esse estado que tem o quê? 600 mil habitantes. Então, a SESDUF vem nessa perspectiva de pensar, essa direção de pensar como é que a gente pode tentar impulsionar a luta, a dinâmica. Por quê?
estado de Roraima é um estado muito complicado nesse sentido. Apesar de ser pequeno, os movimentos ainda são... Eu penso que estão meio que efêmeros até, alguns, não todos, é claro. E aí, então, eu vejo extremamente necessário agora fazer essa unificação, Sinté, SESDUF, DCEs, outros sindicatos de professores, no sentido de a gente fazer uma frente ampla, independente das nossas diferenças, mas fazer uma frente ampla para discutir, primeiro entender, como professor e como cientista, eu gosto muito disso, entender o fenômeno, para depois pensar as soluções para o fenômeno. Então, a gente tem problemáticas aqui diversas, por exemplo, a questão da saúde, educação, desvios e por aí vai. Então, eu penso que os movimentos, eles precisam nesse momento entender essas dinâmicas e a partir daí, então, pensar o que a gente vai fazer. Por exemplo, tem carreata hoje, não é? Tem carreata em vários lugares do Brasil, que é justamente fora Bolsonaro, vacina para todos. Existe também a proposta de uma greve sanitária, que é um tema bem espinhoso. Enfim, existe uma série de bandeiras que os movimentos precisam estar à frente. Estar à frente de maneira unificada, como eu falo sempre. Independente das nossas diferenças, penso que é extremamente necessário essa luta unificada a fim de proporcionar. E uma coisa interessante, eu penso que é necessário a gente ganhar o apoio da sociedade. A sociedade está meio que... Então eu penso que é necessário ganhar apoio da sociedade. Não só as diretorias, os movimentos isolados, senão, como eu falei, são lutas foquistas. Isso não é interessante. É necessário a gente ganhar. E como se ganha apoio da sociedade? Lá do seu João, que mora lá no Pérola, que mora lá no João de Barro. Como é que a gente vai chegar lá neles? A gente não pode ficar aquela coisa. E eu sempre fiz essa crítica. Falando para nós mesmos. Exato. A gente já sabe. Eu preciso alcançar o sujeito lá do Conjunto Cidadão. E escutá-lo também, né, gente? Sim. Acho que o grande lance é esse, como dizem meus amigos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, então escutar mais do que falar. Então eu penso que a gente precisa, como eu falei, a questão das metodologias de novo, as metodologias de organização em luta. Então precisa desencastelar e unificar e alcançar a sociedade, ganhar apoio. Parece meio utópico, e a gente fala isso há 20 anos, mas é extremamente necessário. E tanto o movimento sindical, estudantil, campesino, indígena, dos negros, LGBTQ, precisam fazer isso. Senão, como você falou, é falar para nós mesmos. Nós já sabemos que a gente precisa falar e ouvir, mas eles não. Jonildo, para concluir nosso bate-papo, eu quero ver tua impressão sobre a Lei 1453 de 2021, que foi sancionada, né, agora no último dia 8 de fevereiro, dia 8 de fevereiro foi sancionada pelo governador do estado e que simplifica as exigências ambientais para a lavra garimpeira dentro de Roraima. O interessante foi ver governador, os deputados dizer que essa era a saída econômica do estado de Roraima. Qual a tua interpretação sobre isso como antropólogo? Olha só, vamos pensar que... Bom, o estado de Roraima é o estado com a menor densidade demográfica do Brasil. A gente tem o quê? Acho que 2 habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo 46% do estado sendo área indígena, a gente tem 2 habitantes por quilômetro quadrado. E é o estado mais pobre do Brasil, menor PIB. É o estado que depende do governo federal, pelo FPM, pelo FPE. Então o que a gente tem aí é simplesmente, não é falta de espaço, é falta de política pública de desenvolvimento que leva em conta as potencialidades. Nesse levar em conta as potencialidades, pensaram, garimpo é uma potencialidade. Então fizeram o bendito projeto. Só que eu fico pensando, essa assessoria jurídica Primeira coisa, esse projeto é
aliás, são bens da União. Os minerais estão no solo e subsolo. Portanto, é inconstitucional. Só quem pode legislar é a União. E de repente cria um projeto de mineração, e o pior desse projeto todo, entre uma série de intempéries, é a questão do uso do mercúrio. Está provado que o mercúrio, eu li um texto agora há pouco, os Munduruku do Pará estão contaminados de mercúrio. O Pará tem vários rios que estão contaminados. Ou seja, primeiro, é inconstitucional. Segundo, não teve um estudo de impacto ambiental. E também, menos ainda, estudo de impacto socioambiental. Por quê? Um garimpo nesses moldes, feito às coxas, eu vou ser bem claro, ele seria um desastre socioambiental, porque traria violência, doenças como a malária, que a gente já conhece, você é da FUNASA, sabe disso, e a poluição dos nossos mananciais. Você gostaria de beber água do Rio Branco contaminada? E aí então, não, agora tem que tomar água mineral. Alguém ganharia com isso, né? Então tem toda uma lógica. Então esse projeto ele é inconstitucional, ele é desastroso no aspecto socioambiental. Então, e eu fico muito preocupado, como é que eles não sabiam disso? Né? Tipo, passar um projeto de goela abaixo. Então, e aí é necessário o Estado, eu falo Estado, não governo, pensar as possibilidades de desenvolvimento que levem em conta o étnico desenvolvimento, a sustentabilidade. Só que não, querem passar de qualquer jeito. Aí de antemão, é muito claro, é inconstitucional, ou seja, caiu por terra antes de nascer. Eu acho que foi mais uma proposta eleitoral, sabe? Sim, né? Nós temos hoje para enrolar. Nós temos hoje legalmente, né, cometendo crimes, cerca de 30 mil pessoas dentro da área Yanomami e da Raposa Serra do Sol, né? Porque o garimpo aqui da Raposa ele continua de vento em popa. E esse projeto ele tem o foco de tentar trazer essas famílias eleitoralmente. Eles sabiam que era inconstitucional, não ia dar certo. Vão daqui a pouco dizer, tá vendo, a culpa é das esquerdas, é das ONG, como eu já vi um textozinho que está circulando. Está circulando desde ontem. Essas ONGs não vão permitir que a gente garimpe e tal. Não é ONG, é Constituição. Eles sabem o que é. Mas é justamente isso, é não ter, né? E assim, nós como sociedade também permitirmos que continue dessa forma. Jonildo, eu quero agradecer muito teu tempo, ter dedicado esse tempo. E fica para você suas considerações finais. Bom, as considerações finais, eu agradeço o convite, digo de antemão que estou aberto enquanto sou agente público e, obviamente, para servir a sociedade. Estou à disposição. E que a gente saia dessas trevas, que venha a luz e que a gente consiga vacina para todos e fora Bolsonaro. Muito obrigado. A você, terça-feira, nos encontramos novamente com mais um bate-papo, falando sobre política, falando sobre Roraima, mas principalmente construindo junto com você um conhecimento que possibilite a mudança dessa realidade de sofrimento que nós enfrentamos. Até terça.